Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou apresentar brevemente como que a gente pode ter algumas especificações sobre como atribuir o preço num determinado produto, com base em alguns critérios, em algumas condições que possibilitam oferecer preços diferenciados e também com base nas próprias características daquele próprio produto, aquilo que é ofertado pela empresa. Então, quando a gente fala, da precificação, a gente precisa entender que estabelecer, definir o preço é uma estratégia e eu posso ter considerações pela condição de diferenciar o meu preço, pensando aí no tipo de público que eu atendo ou nas circunstâncias em que é realizada a compra. Então, o preço discriminatório ou preço diferenciado, justamente porque tem uma diferenciação dos seus valores, ele vai ser adotado, é uma técnica utilizada quando a empresa vende um produto por dois ou mais preços. Existe uma diferenciação entre esses preços para um mesmo produto, que não vão refletir uma diferença proporcional de custos. Eu não vou definir o meu preço diferenciado pensando unicamente nos custos que eu tenho. Quem vai sentir essa repercussão vai ser o público, vai ser a minha condição de entrega, vai ser as versões que eu tenho ali do meu produto. Então, se eu quero oferecer um preço diferenciado para o mesmo produto que está disponível ali no mercado, eu preciso ter essa consideração certa. Com base em qual característica? Por qual motivo? Qual que é o fundamento? Como é que eu vou justificar oferecer ali esse meu produto a preços diferenciados? Então, essas condições, esses critérios para diferenciar preços de um mesmo produto, pode se basear na versão que o produto apresente, se ele tem diferentes versões, na imagem que esse produto conquista já no mercado, onde que esse produto está sendo comercializado, o canal de distribuição, o ponto de venda, pode ser um diferencial, a localização, onde que esse produto está chegando, se for lugares mais próximos, por exemplo, do meu fabricante, e aí eu já não vou ter tantos custos de logística, eu posso talvez compensar essa redução, embora não me baseie em custos, mas eu quero ter uma diferenciação, porque aquele é um produto daquela região, daquele território, até mesmo para enaltecer o orgulho ali dos moradores daquela região, de que tem um produto típico dali, eu posso ter uma diferenciação de preço com base nessa característica. Lógico que eu tenho a vantagem de ter custos, redução de custos por causa da logística, mas eu não vou oferecer um preço diferenciado, por causa unicamente de custos. Eu preciso ter alguma condição, algum critério que justifique por que eu estou oferecendo esse produto a esse preço nessa região e nas determinadas regiões já tem um outro preço. Tem que ter uma lógica por trás disso. E também dependendo do período em que é realizada a venda. Então, adotando aí, especificando cada uma dessas condições para diferenciar um preço, eu posso oferecer lá um preço diferenciado pelo segmento de clientes que eu atendo. É o caso típico de meia entrada, ou, seja nos teatros, seja nos cinemas, com um valor inferior para um determinado grupo de pessoas, como é o caso de estudantes, como é o caso de idosos, ou até mesmo para alguns clientes que já são fidelizados ali, que já tem alguma condição de comprovar que ele realmente é um cliente assíduo. Ele está ali frequentemente naquele ponto de venda, naquele ponto comercial. Então, eu posso diferenciar o produto, pensando aí no segmento, no perfil daquele cliente. O mais usual é ver essa condição da meia entrada para estudantes, que apresentam carteirinha de estudante, ou para idosos, que por causa da condição da faixa etária, vai ter uma certa vantagem para poder comprar alguns produtos, como por exemplo, determinados medicamentos. Então, além de ter o preço diferenciado pelos meus clientes, pelo segmento de cliente que eu estou atendendo, eu posso ter um preço diferenciado pela versão de produto. Então, por mais que seja esquisito, a Minalba agora tem água mineral em latinha. Então, eu posso ter um determinado preço X na água mineral comum, e posso cobrar um outro preço Y para a água mineral, porém com gás. Se você olhar, o produto basicamente é o mesmo. Mas a condição de ter um acréscimo, seja um ingrediente, seja um diferente sabor, seja uma outra versão qualquer daquele produto, vai justificar por que a gente tem um preço diferenciado. A gente vê muito isso também quando a gente vai comprar um carro, e aí as cores, as tonalidades de cores, quando a gente tem aí as cores metalizadas, a pintura metalizada, isso acaba justificando. Essa diferença só de ter uma pintura diferente já vai revelar uma outra versão do mesmo produto que vai justificar por que aquela unidade com aquela pintura diferenciada
custa um pouco mais caro, né? É o mesmo produto, mas tem um preço diferenciado justamente por causa desse acréscimo, desse diferencial na sua confecção. Então, a gente pode adotar a diferença de preço, né, com base na versão do produto. Aí é o exemplo, né, 1 litro de água mineral de uma determinada marca pode custar R$1, mas na forma de spray hidratante, né, um frasco da mesma de apenas 200 ml pode custar R$5. Então, eu estou oferecendo o mesmo produto, a água mineral, mas em diferentes versões, que vai justificar essa diferença. E uma outra condição também é quando eu estou associando o meu preço à imagem, né? E aí, período de Páscoa, a gente observa isso muito revoltante até. Eu posso comprar um ovo de Páscoa custando aí R$45 e a quantidade de chocolate que vem nesse ovo de Páscoa é a mesma que eu posso comprar em barras, né? Só que se eu for comprar essa mesma quantidade em barras, ao invés de pagar 45, eu posso pagar R$15, né? Só para fazer uma referência. Então, perceba, quando eu vou comprar esse tipo de produto, eu não estou comprando uma outra versão, eu estou comprando a imagem do produto, né? Eu quero causar uma certa admiração, então eu tenho uma outra imagem de produto que vai justificar aí o preço mais alto. Então, quando a gente adota essa estratégia, essa técnica de preço por imagem, preço de imagem, né? Um exemplo aqui, um perfume ele pode custar R$100, né? Mas o mesmo perfume em um outro frasco, né, com nome e imagens diferentes, pode custar 150, R$50 de diferença, né? E o chocolate no formato de ovo de Páscoa, que vai custar mais caro que uma barra comum, mesmo que tenha o mesmo peso, mesmo que apresente aí a mesma quantidade de chocolate propriamente, né? E aí você pode ficar naquela condição, será que eu realmente preciso pagar por essa imagem? Acontece que em determinados eventos, em determinadas ocasiões, a imagem vai fazer todo o diferencial. Experimente questionar, né, para uma criança, que é mais sincera do que tudo, né? A gente vai sim compreender por que a imagem pode ter um preço mais alto. Outras condições que eu tenho, né, para oferecer um preço diferenciado é quando eu posso projetar lá o canal de distribuição, o ponto de venda. Quem aqui frequenta, né, o aeroporto, principalmente, né, o Galeão, sabe muito bem o que eu estou falando. Se você vai ficar algumas horinhas ali esperando para fazer o seu embarque, né, e você decide fazer um lanche ali na praça de alimentação, só por você estar no aeroporto, você vai pagar bem mais caro por um produto, né, por uma refeição, um lanche de uma determinada marca, que você sabe que nos outros pontos de venda tem valor padrão, mas ali o preço é bem mais alto. Então, por causa do local, do ponto de venda, eu posso ter esse preço diferenciado, né? Então, uma lata de refrigerante, por exemplo, pode custar preços diferentes quando é vendida em um restaurante sofisticado ou se ela é vendida em uma máquina, né? Então, a gente pode ter essa diferenciação justamente pelo local, aonde exatamente que eu estou comprando esse produto. Eu, particularmente, uma vez passei por uma experiência, uma determinada casa noturna que tem aqui em Juiz de Fora, que eu não bebo. E sempre que eu vou para algumas festinhas, eu sempre quero ficar ali no meu suco. E numa determinada ocasião, nessa famosa casa noturna que tem aqui na cidade, eu pedi uma jarra de um determinado suco, né? Para não ficar pedindo toda hora o suco que vinha em copo, falar, me dá logo uma jarra, que a gente vai ficar aqui nessa mesinha sentado, então eu vou já ficar com esse grande volume. E aí, para minha surpresa, não tinha jarra na casa noturna, né? O que me foi entregue foi exatamente uma caixa de suco, exatamente igual como a gente compra do supermercado, né? Só que enquanto no supermercado, na ocasião, custava, sei lá, R$5, né? Ali eu paguei 30. E aí você observa, é o mesmíssimo produto, né? Só que pelo fato de estar numa casa noturna, num ambiente onde tem uma sofisticação, onde se tem imagem, né? Isso vai acabar sendo o critério, sendo o motivo para um preço diferenciado. Outra condição também muito comum nos eventos, né, é a localização. Então, um ingresso para um teatro ele pode custar R$500 se for no camarote e 30 se for nas poltronas convencionais. Quem gosta de frequentar shows, quem gosta de frequentar festas, né, sabe que o preço da pista vai ser um valor, a área VIP vai ser outro valor, o camarote tem um outro valor. E aí o que justifica você ter diferenças de preço é a proximidade do palco, né? Como é que você tem a vista ali para o evento que você está querendo consumir, o serviço está sendo oferecido. E uma outra estratégia de preço diferenciado, de preço discricionário, pode ser o período. Então, por exemplo, se eu vejo, né,
nós aqui exploramos o lazer, o turismo de lazer. A gente sabe, né, que um determinado lugar, por mais atrativo que ele seja para os turistas, vai ter determinados meses, vai ter determinadas estações do ano, dependendo da localidade, que ele atrai muito mais quantidade de pessoas por aquele período, por aquela data, né? Experimente, por exemplo, ir na Europa no verão europeu. O preço que você vai pagar é muito mais alto do que se você estivesse indo lá no inverno, justamente por causa desse fluxo de turistas, né? Mesmo que as pessoas pensem, mas eu quero ir para a Europa, eu quero sentir o friozinho, mas não, né? Quando a gente tem a condição de estar num ambiente de calor, né? Nós que somos aqui de um país tropical, as pessoas vão em muito maior volume, né? Então, até mesmo para controlar esse contingente de turistas, né, é estratégico aí ter um preço diferenciado pelo período. Logicamente, as coisas serão mais caras no período de pico de turismo, né? Mais caro do que o que é usual nas datas comuns, né, nos demais dias, nas demais estações ao longo do ano. Então, o preço pode ser diferenciado por período, quando há variação desse preço de acordo com a temporada, de acordo com o dia também, né, alguns supermercados selecionam alguns produtos para ter ali um produto específico do dia da semana para ser mais barato, justamente para tentar estimular as compras daquele produto. Dependendo da hora, né, é o caso, por exemplo, né, a gente hoje já não está usando tanto isso, mas, bom, cabe nas duas condições. Quem ainda anda de táxi sabe que no período da noite, no horário noturno, tem bandeira 2, né, exatamente porque vai ser um pouco mais caro. Mas mesmo quem anda de aplicativo, de Uber, de 99, né, sabe que na hora do rush, na hora de pico, né, que a gente tem muito engarrafamento, o valor que vai ser pago ali vai ser mais alto do que se fosse em outros horários do dia. Então, justamente porque o motorista ele vai ficar ali mais agarrado no trânsito, vai gastar mais combustível, né, porque toda hora precisa ficar freando. Isso vai justificar por que tem uma diferença do valor pela hora. Então, dependendo do período, eu posso ter essa diferenciação, né? E aí o exemplo que eu dei de pacotes turísticos e também passagens aéreas em alta temporada turística, né, dependendo da localidade. Bom, além dessa condição de diferenciar os preços com base em alguns critérios, eu também posso, né, ter preços sendo determinados com base nas características próprias do produto, né, ou da maneira como esse produto é disponibilizado para o consumidor final. Então, a gente pode também pensar aí no preço desse produto, no preço do mix de produto, né? No preço do composto desse produto, como que esse produto é formado e como que ele é disponibilizado para o público consumidor. Então, eu vou determinar o preço, né? E posso modificar também esse preço quando eu tenho um produto formando aí um composto, formando um mix, né? Então, eu preciso considerar um conjunto de preços que vai, logicamente, maximizar os lucros, né, de todo aquele pacote que eu estou oferecendo para o meu público consumidor. Então, a gente tem aí 6 situações que vão determinar o preço de um mix de produtos, né? Eu posso definir pela linha de produtos, posso ter preços diferenciados, inclusive, né, entre produtos diferentes que formam uma mesma linha de produtos. Posso ter o acréscimo, o aumento de um determinado preço, porque estou oferecendo características opcionais, né, para aquele produto, como o exemplo que eu acabei de falar do carro com pintura metalizada. Posso ter preço para produtos complementares, né, em algumas circunstâncias, né, em algumas ofertas. A gente inclusive observa que o produto principal, que a gente acredita ser o principal, é o mais barato, porque na verdade ele está agregando a venda de outros produtos, inclusive servindo aí como uma estratégia de preço isca. Posso oferecer um preço composto, posso ter uma redução, né, nas minhas perdas, nos meus prejuízos, no meu negócio, quando eu posso oferecer um subproduto, vou explicar o que é isso, e também posso oferecer um preço pelo pacote daquilo que eu disponibilizo, um pacote de serviços turísticos, por exemplo. Então, quando eu vou definir, né, o preço pela linha de produtos, a gente sabe, né, que quando eu vou desenvolver uma linha de produtos, eu vou ter várias diferentes versões ali de um mesmo produto, formando então uma linha, né, a gente pode ter alguma variação de preço. Aqui no caso, na minha imagem, eu trouxe aqui um extrato de tomate. O extrato de tomate, que é o produto principal, ele vai ter um valor X, né? Mas quando eu tenho esse molho de tomate, que já é diferenciado, ele vai ter um outro valor, mantendo a mesma marca, mantendo o mesmo tipo de produto.
Quando eu tenho um extrato de tomate com sabor pizza, né, o fato de ele ter um sabor a mais também vai ser um outro valor. Ervas finas também, né, o sabor de manjericão. Então, eu posso ter um produto chefe, né, um produto principal ali daquela linha que eu oferto para o meu mercado consumidor, mas como ele vai ser formado por várias outras versões, cada uma das suas versões vai ter um determinado preço, né? Então, volta também naquela condição de ter uma diferenciação de preço com base nas versões do produto. E aí, um outro exemplo que eu trago aqui é os processadores de computador de 3 velocidades diferentes, né? Perceba, eu tenho aqui o mesmo tipo de produto, mas com diferentes versões. Ele tem 3 velocidades diferentes. Os clientes vão associar os processadores de baixa, de média e alta velocidade. E cada uma dessas margens aqui vai ter um preço especificado. Então, é o mesmo raciocínio do preço por versão de produto. Outra condição, quando eu posso oferecer características opcionais. Então, pense lá, véspera do Dia dos Namorados. Eu posso mandar, né, para a figura que eu amo apenas um buquê de flores. Ok, isso vai ser um determinado valor, X. Mas, se eu quero acrescentar naquela entrega um outro produtinho, né, quero fazer mais um agrado, eu vou ter mais um acréscimo. Então, eu vou aumentar o meu preço justamente porque eu estou oferecendo características opcionais, acréscimos para aquele produto que seria o produto principal. Então, definir o preço para características que sejam opcionais consiste em oferecer o meu produto, o meu serviço, né, com adicionais, com acréscimos, né, ao produto principal. E aí eu posso, por exemplo, ter uma garantia estendida em um carro ou, no caso, como eu já tinha falado, né, quando eu ponho o acréscimo da tinta metalizada, da pintura metalizada, você pode ter certeza que quem está muito neurótico, como eu, por exemplo, ficaria, de adquirir esse acréscimo naquele produto, é porque quer ter uma certa garantia de que se alguma alma, né, desalmada aí tentar decidir riscar o carro, aquele risco na pintura metalizada não vai se destacar tanto como numa pintura padrão. Então, se eu quero ter esse opcional, eu posso preferir pagar a mais, porque pelo menos eu vou ter menos dor de cabeça se aquela condição que eu não quero ver acontecer de jeito nenhum pudesse ser impedida, né? E outra condição que nós temos também é quando nós podemos oferecer um preço para produtos que são complementares. E aí, olha que interessante. Dependendo da impressora que você compra para sua casa, né? Aquela impressora ela pode ser econômica, pode ter um valor bem acessível no mercado, mas o preço mais baixo dessa impressora pode ser justamente porque ela não é econômica no consumo dos seus toners de tinta. Então, quando a gente se sente atraído aí para comprar uma impressora, dependendo, né? Ah, eu vou comprar aquela impressora porque é a mais barata. Na verdade, nós estamos sendo fisgados, de novo, a estratégia de preço isca, nós estamos sendo fisgados para adquirir aquele produto achando que ele é o principal, quando na verdade nós vamos alavancar muito mais as vendas dos componentes que são necessários para fazer aquela impressora, aquele equipamento funcionar. Então, eu posso ter uma impressora barata, mas os toners de tinta não serão tão baratos e eu vou ter uma frequência muito maior de consumo de toner do que a impressora propriamente dita, né? Então, quando eu tenho aí essa determinação de ter um preço com base nos produtos complementares, eu posso cobrar preços baixos para o produto principal, né, que eu imagino que seja o principal, como o caso de uma impressora, mas eu vou ter preços altos para os cartuchos de tinta, para os complementares, né, que serão necessários para eu ter o devido uso daquele produto principal, que eu imaginava que era o principal e que eu adquiri. Bom, outras condições que nós temos para definir o preço com base nas características do produto, né? Quando eu tenho o preço composto, o que isso significa? É o caso, por exemplo, né, de cobrar uma taxa fixa e uma taxa de utilização variável. Isso é muito comum na telefonia celular, né? Então eu posso optar, ou eu vou pagar no pacote fechado, e eu sempre vou pagar esse mesmo valor, ou eu deixo, né, de acordo com o que eu for consumir, né, no caso da telefonia celular. Bom, eu posso escolher, não, eu não quero pagar um determinado valor padrão, porque tem meses que eu praticamente não vou usar o celular. Bom, hoje em dia isso é praticamente impossível. Mas eu posso optar por isso. Talvez aquele valor da taxa fixa não seja interessante, porque o meu consumo pode vir, de fato, a ser inferior àquele valor em determinados períodos. Cabe a mim, consumidor, selecionar, né, escolher qual é a melhor vantagem, qual é a melhor alternativa para mim. Mas, para o empresário, ele pode oferecer essa possibilidade para o consumidor, né?
Então, nós temos preço fixo, né? Ou a gente pode ter uma certa variabilidade nesse preço de acordo com o seu consumo, né? Então, isso é o que nós chamamos de preço composto. Eu tenho duas possibilidades, né? Estou compondo ali um padrão e um variável. E aí eu posso, então, oferecer isso para o meu cliente. Outra condição, né? Aí o caso aqui, o exemplo, telefonia móvel, né? Que a gente vai ter uma tarifa mínima mensal, né? E que também pode ser cobrada apenas as taxas por ligações adicionais. Um outro caso aqui é quando eu determino o preço de subprodutos, né? Acredite, eu pesquisei isso hoje, achei super estranho, mas existe farinha de ossos, né? Alguém aí teve a brilhante ideia de pegar ossos que sobram de um açougue, sei lá, e triturar aquilo, e aquilo serve para adubar plantas. Bom, aquilo que antes era mero descarte, acaba virando um outro produto, e eu posso comercializar esse produto, né? Então, como aquilo gera descarte, esse produto não precisa ser tão caro, né? Eu estou apenas atraindo mais um possível ganho para a minha empresa. Aquilo que a gente simplesmente jogava fora, de repente pode ser uma fonte de renda alternativa, né? Então, vamos aproveitar isso. Então, isso é o que nós chamamos de subproduto. Como não é o produto principal, mas vai ser apenas um aproveitamento, né, de algum possível resíduo ali da minha organização, então eu vou definir o preço de subprodutos. Se esses derivados, né, daquilo que restou da geração de um produto principal, tiver algum valor, tiver alguma necessidade para um determinado grupo de clientes, né, e eu vou poder então determinar preços com base no que restou, né, no que sobrou ali da geração daquele produto principal. Não é a minha principal oferta, mas como eu quero ter mais um ganho, eu posso então disponibilizar esse tipo de produto, né? E aqui um exemplo. Em uma fazenda em que é fabricado leite, né, a gente pode obter o esterco, já que a vaquinha está ali gerando leite, né, então o esterco pode ser vendido também, né, para adubar plantas. E um último caso aqui, eu posso definir um preço por um pacote de produtos, que é muito comum quando a gente vê pacotes turísticos, né? Eu vou pagar de uma só vez a minha hospedagem, o meu translado, a minha alimentação, dependendo do pacote que me for oferecido, mas eu já vou pagar em um único preço tudo o que vai englobar, né, os produtos, aquilo que vai agregar, que vai formar todo o composto, né, todo o pacote que o consumidor quer poder usufruir, né? Então, o preço de pacote de produtos vai englobar um conjunto de produtos, né, várias coisas que estão ali dentro de um mesmo pacote, e características por um preço fixo. Eu defino o preço desse pacote, como no caso de um pacote turístico, com estada, translado, viagem, etc, né? Então, eu posso definir, já que eu vou ter que ficar comprando tudo pingado, por que não agrupar tudo isso, né, e definir um valor específico, um valor padrão? Então, já tem um preço aí sobre todo um pacote que eu posso vir a consumir, a usufruir. E eu espero, com base nesse vídeo, né, que você tenha conseguido compreender quais são as condições, quais são os critérios que eu posso ter preços diferenciados e como que eu posso me basear, né, nas versões do produto, nas condições com que esse meu produto é disponibilizado, é oferecido para o meu público consumidor, e aí eu tenho diferentes alternativas de preços. Mas perceba que eu preciso analisar qual é a minha condição de oferta e, logicamente, né, quais são as condições com que o meu cliente, meu consumidor, realiza a sua compra. Espero, portanto, que esse vídeo tenha deixado claro aí esses conteúdos compreensíveis nos seus estudos sobre as práticas de marketing. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.